Este livro que vou indicar hoje, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Orwell é um inglês que ele lança esse livro em 1945, justamente para satirizar a Revolução Russa dentro da perspectiva do poderio ditatorial da Revolução Russa, tendo em vista que ele era, na época, correspondente da BBC de Londres sobre a Segunda Guerra Mundial. E tempos atrás, por volta de 1928, quando ele vivia na pobreza em Londres, quando ele retorna a Londres, depois ele vai escrever um outro livro sobre essa experiência dele da pobreza entre Londres e Paris. Indo a Paris, ele tinha uma vivência dentro do socialismo democrático. Ele vai para a Espanha, participa da Guerra Civil Espanhola em 1938, onde ele escreve um livro sobre essa experiência dele na Guerra Civil Espanhola. Mas a conotação dele, ele sempre foi assim, dentro de uma perspectiva de acreditar no socialismo democrático. No caso, ele escreve A Revolução dos Bichos como crítica ao regime totalitário russo, uma crítica ao comunismo. Porém, a grande questão deste livro, A Revolução dos Bichos, é porque os Estados Unidos, na época, a CIA americana, ela pega o conteúdo deste livro, que é, na verdade, uma história onde os porcos lideram a tomada da propriedade de um senhor, de um homem, que explorava demasiadamente os animais e criava os animais para depois irem ao abate. Então, os bichos fazem uma organização, conseguem expulsar o dono desta fazenda com a perspectiva de construir um estado onde todos seriam iguais. Porém, o livro vai narrando essa organização dos animais, que tem os porcos como os organizadores, e sendo organizadores também eles vão crescendo na relação de poder em relação aos outros animais, e no decorrer do livro, numa linguagem bastante lúdica, que tanto crianças, adolescentes e adultos conseguem ler esse livro e identificar traços da cultura de cada época. Hoje, por exemplo, nós estamos aí diante deste conflito entre Estados Unidos e China. Emerge uma nova Guerra Fria, principalmente por conta da pandemia, do vírus, quem é culpado, quem não é. Né? Os Estados Unidos culpa a China de ter produzido o coronavírus em laboratório. A China também culpa os Estados Unidos, dizendo que enviaram pessoas lá, cientistas, para introduzir esse vírus na China, para dizer que a origem era chinesa. Tanto é que dentro da epidemiologia não se caracteriza o nome de uma cidade para dar o nome de um vírus, para não ficar marcado e cravado essa questão de que o vírus nasceu em tal lugar. Mas neste vírus, coronavírus, a gente vê emergir um dilema, né? O capitalismo hoje depende totalmente da China, praticamente da China, para produzir produtos para o mundo todo de diversas áreas da indústria com preços mais baratos. O capitalismo visando o lucro total, né, em detrimento da maioria e favorecendo uma minoria, acaba ficando escravo de um regime comunista totalitário, através do Parque Industrial Chinês. E é esse dilema atual que, ao ler este livro de 1945, que é de uma época, né, durante a Segunda Guerra Mundial, já quase no final da Segunda Guerra Mundial, e esse conflito da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética após a Segunda Guerra Mundial, você vê que ler o livro para aquele contexto que o Orwell escreve se adapta hoje perfeitamente à nossa realidade. Então, eu indico esse livro, meus meninos, antes mesmo deles completarem 12 anos,
quando tinha férias. Este era um livro que sempre os três tiveram que ler nas férias, que eu costumo indicar livros de férias também para os pais poderem ocupar o tempo dos filhos nas férias com um pouco de leitura, para não se perder o hábito da leitura. A leitura não está associada apenas com uma necessidade de estudo, ela deve se tornar um hábito no cotidiano de cada pessoa, nesse sentido que este livro eu indicava para os meus meninos, alguns pais seguiram essa indicação e era muito gostoso de ler, né? Eles gostavam, a gente debatia e dava um leque muito grande, tanto para discutir as questões políticas internacionais, como também a capacidade do ser humano em ser destrutivo, né? Em querer sempre tirar uma fatia para si mesmo. Você vê neste livro, os animais se organizam para expulsar o dono da propriedade, que é um ser humano, liderado pelos porcos. E ao mesmo tempo, depois, nessa busca da construção de um Estado onde todos têm os direitos iguais, eles também vão se perdendo nessa relação de poder, um querendo ficar mais forte que o outro. Então é uma analogia que a gente percebe que existe e é intrínseca ao ser humano, no sentido de que a tendência do ser humano é o poder, grupos tendo poder sobre outros e a questão da soberania de uma nação em relação a outra, sempre tendo em vista o lucro. Porém, o George Orwell, ele vai ter um desgosto nessa obra, porque como os Estados Unidos se apodera desse livro para usar como marketing, né, como merchandising contra o sistema russo, dentro daquela Guerra Fria, para passar a noção de que os Estados Unidos, o capitalismo é o melhor sistema. E até hoje a gente sabe disso, né? Hoje no Brasil a gente vê o medo do comunismo, que acende novamente sobre essa posição fascista do Bolsonaro, uma estratégia para neutralizar tudo que possa ser de esquerda, né? E é interessante que até a negação da produção da vacina sobre a questão do coronavírus, né? Você tem vacina sendo testada no Brasil com parcerias com o laboratório chinês, o próprio presidente da República tira sarro nisso, falando que é a vacina para quem é de esquerda. Então essa polaridade continua, porém é lógico que de uma forma muito fútil, muito vazia aqui no Brasil hoje, né? Dessa conversa chula, sem fundamentação política, sociológica, antropológica. Mas a gente sabe que a humanidade está sempre em vias de uma guerra, sempre em vias de uma nação querendo derrubar a outra. Por isso, gente, que este livro é altamente recomendado. Esta versão aqui é uma versão que é minha, eu tenho a coleção de livros, é da Biblioteca Folha. Mas tem uma outra versão que vocês estão vendo aí no vídeo, que é uma versão da Companhia das Letras, da editora Companhia das Letras, que vem com uma capa mais voltada para a dinâmica do lúdico que tem esse livro, esse texto. Eu só vou ler, como de costume, um pedaço, né, da página 20 desta edição da Biblioteca Folha, para vocês verem que leitura gostosa. E é um livro rápido, que você lê, são 95 páginas, você lê num dia se você pegar para ler. Ou quem tem mais dificuldade, é um bom livro para começar a ler, né? Fininho e de alta qualidade. Como trabalharam para juntar aquele feno, mas valeu o esforço, pois a colheita deu resultado bem melhor do que o esperado. Por vezes a tarefa foi dura, os implementos destinavam-se ao uso de humanos e foi de enorme desvantagem o fato de nenhum bicho poder utilizar ferramentas que exigissem a posição em pé sobre as patas traseiras. Mas os porcos eram tão imaginosos que conseguiam contornar todas as dificuldades. Os cavalos conheciam cada palmo do terreno e na realidade sabiam ceifar e raspar muito melhor do que Jones e os empregados. Os porcos não trabalhavam propriamente, mas dirigiam e supervisionavam todo o trabalho dos outros. Donos de conhecimentos maiores, era natural que assumissem a liderança.
Tá vendo? Então aqui os porcos, eles assumem a liderança e não trabalham, mandam trabalhar, mesmo dentro de um regime para se buscar a igualdade entre todos. Aqui, logo no início do livro, já começa um conflito de classe. E é interessante que ao expulsar o dono da propriedade, eles têm que assumir ferramentas de trabalho que são adaptadas aos humanos, adaptar para eles animais quadrúpedes, né? No caso dos porcos, cavalos e assim por diante. Então fica aqui essa dica, minha gente, de George Orwell, A Revolução dos Bichos. Uma literatura fabulosa para crianças de 10 anos para cima, adolescentes, adultos e idosos. Você vai adorar de ler essa obra-prima. Um abraço e até a próxima indicação de livros que li e indico. Até lá!